Ficou então a questão do Banco Nacional de Itens, todas as questões do Enem vêm desse banco. E aí o que aconteceu no Enem 2025? 5 dias antes do segundo dia de prova, que é o segundo domingo, com a prova de matemática e de ciências da natureza, um estudante de medicina, como você disse, o Edclei Teixeira, de Sobral, no Ceará, fez uma live mostrando questões que realmente caíram na prova. Então ele antecipou questões com 5 dias de antecedência. E aí, isso acabou realmente ficando mais público depois da prova, porque aí os estudantes viram que, de fato, as questões estavam lá. Ele acertou. E aí, a gente denunciou isso aqui em primeira mão no G1, a gente mostrou quais eram as similaridades dessas questões. A live tinha pelo menos 5 questões muito parecidas com as que caíram no Enem. E aí o INEP, diante disso, anulou 3 dessas questões. E aí, quando divulgou o gabarito oficial na semana passada, já divulgou com essas 3 questões anuladas, diz que nenhum estudante ia ser prejudicado. Bom, o fato é que hoje a gente publicou uma nova reportagem, eu vou mostrar a arte aqui para vocês, que algumas questões foram divulgadas com mais antecedência ainda. O Edclei tem uma mentoria de alunos, são alunos que pagam para que ele consiga fornecer material de estudos mesmo para o Enem. E o Edclei descobriu que, lembra quando eu contei que aquelas questões são sempre pré-testadas antes de entrar no banco? Ele descobriu que um dos pré-testes é numa prova da CAPES, chama Prêmio Talento Universitário, uma prova feita para alunos de primeiro ano de graduação. Então, ele participou dessa prova, viu que as questões eram muito similares, passou a pagar para alunos irem fazer essa prova, se lembrarem da questão e a cada questão que eles memorizassem, ele daria R$10 para a pessoa. E aí ele foi montando um banco de questões e foi disponibilizando na live. E aí, em um desses grupos de mentoria, 8 meses antes da prova, em março desse ano, ele mandou algumas mensagens e a gente mostrou aqui que elas eram realmente muito parecidas com as questões que também caíram no Enem, além daquelas da live. Então, a gente vê aqui na mensagem, ele diz assim: agora uma coisa eu garanto, se cair no Enem, pode marcar 125 sobre 216, sem medo de ser feliz, nem leia não. Fez referência aqui a uma fração. Aí, quando a gente vai ver a questão que de fato caiu na prova de matemática, a alternativa correta é exatamente esse número, 125 sobre 216. E a gente tem mais um outro caso que a gente vai mostrar aqui, de uma outra questão também adiantada por ele nessas mensagens, também em março. Ele diz assim: você tem 10 ml de uma solução com concentração de 99,95% e vai dando os números aqui. Depois, a questão que cai, se a gente puder ir para a próxima arte, depois a gente volta para essa para eu adivinhar. Olha só, a questão é exatamente com os mesmos números. 10 litros, 99,95%, 99,90%. As alternativas são as mesmas. Ele, inclusive, indicou que a resposta seria 5. Qual foi a única diferença? A unidade de medida, que na questão do Enem é em litros e o Edclei disse em mililitros. Mas os números mesmo são iguais. Aí, se a gente puder voltar mais uma vez... Ele mesmo, depois que a prova foi aplicada, resgatou. Sabe quando a gente responde a nossa própria mensagem no WhatsApp? Ele resgatou a mensagem dele de 14 de março. Se vangloriando. Se vangloriando de ter lembrado. E aí ele disse, olha, mandei nesse grupo também, mandei no privado. Se alguém errou é porque não fez. Então, ele mesmo deixou claro que ele já sabia. Luísa, a gente está falando de um possível vazamento ou a gente está falando de um pescador? Então, essa é a grande... Um cara que sabe onde estão as possíveis questões e, a partir disso, sai pescando, pagando gente para memorizar perguntas e respostas e dizendo, ó, se cair essa, é assim. E como ele sabe onde estão os peixes, ele pesca e depois o peixe aparece na prova do Enem. Me parece aí é que está como o desafio grande do INEP nesse ano. Porque em 2009, quando a prova realmente vazou, ela foi roubada da gráfica, aí sim era um vazamento. Dessa vez, ele não teve acesso ao caderno de questões. Ele não roubou a prova. O que aconteceu é que ele descobriu uma informação que era sigilosa, mas ele também não precisou assinar nenhum acordo de confidencialidade quando ele fez essa prova da CAPES. Então, em tese, ele não precisaria manter esse conteúdo em sigilo, só que ele começou a pagar para as pessoas irem realmente fazer a prova e contar depois a questão para ele. Ele disse em entrevista ao Fantástico que ele não agiu de má fé e que foi uma coincidência. Obviamente, é basicamente impossível a gente acreditar que tenha sido uma coincidência, porque as questões são realmente muito parecidas. As que foram anuladas são basicamente iguais. Ele dá a resposta, Ele dá a resposta. Ele dá a resposta. E aí você pensa, os alunos que se prepararam realmente ao longo de todo o ano, quando vem uma orientação de um estudante dizendo para os seus clientes, digamos assim, olha, se cair essa aqui nem precisa ler, um estudante, por exemplo, me falou, olha, eu acertei essa questão, mas eu gastei maior tempão nela. Imagino, super complexa. Super complexa. Mas agora, para a gente fechar, a partir disso tudo, vão fazer o quê?
Então, a Polícia Federal está investigando o que aconteceu, já houve um mandado de busca e apreensão para tentar realmente descobrir mais detalhes, se eles tinham algum acesso a alguma informação privilegiada. O INEP e o MEC não se pronunciaram a respeito dessas duas questões que a gente mostrou das mensagens do WhatsApp. Eles não me responderam por enquanto. Acontece que, até agora, o gabarito só considera como anuladas aquelas outras 3 da live. A gente continua acompanhando aqui, vamos ver se realmente há alguma mudança. O presidente do INEP disse que ninguém vai ser prejudicado, que não é porque um estudante memorizou questão que algum candidato foi privilegiado. A gente continua acompanhando aqui, vamos ver quais são os desdobramentos. Qualquer novidade, você volta aqui para contar para a gente e publica no G1 também, né? Claro, sim. Obrigado, Luísa. Obrigada, gente.